Boa noite, associados e associadas da ANAF, em especial os colegas procuradores do Banco Central. A ANAF inicia essa semana a comemoração destinada a essa carreira, que veio a incorporar os quadros associativos recentemente, e tanto nos honra. A ANAF, como uma associação plural, uma associação das 4 carreiras, direciona a sua energia, direciona o seu trabalho para abrigar justamente os anseios, as perspectivas e dar à atuação dos colegas procuradores o melhor encaminhamento possível. Dentro dessa ideia, nós trouxemos hoje os representantes, os dirigentes da carreira de procurador do Banco Central. Está aqui comigo, está aqui conosco, o nosso procurador-geral, doutor Cristiano Koser, a quem passo a palavra e desde já faço a saudação em nome da ANAF. Muito bem. Obrigado, doutor Sérgio. Saudações a todos. Estou honrado pela oportunidade, de estar aqui presente nessa ocasião tão especial para a nossa carreira. Queria saudar também nossos colegas aqui da mesa de abertura, Conceição, a Tânia, Erasto, e a todos que estão nos assistindo, a plateia também aqui, que a gente tem de tanta gente bacana, tantos amigos. Queria só, isso é uma fala muito rápida de abertura, não quero ofuscar os colegas que vão nos brindar aí com as histórias, assim, com comentários, de interesse da nossa carreira. Mas a gente está comemorando aqui o aniversário da PGBC. Eu não sei muito bem onde colocar, para ser bem sincero, onde colocar a data em que a PGBC surgiu, se a gente pensar na origem do Banco Central. Esse é um dos jurídicos, por incrível que pareça, um dos jurídicos mais antigos do país. A gente tem a PGFN, que vem lá do Império, mas a PGBC vem do Departamento Jurídico do Banco Central, que nasceu em 1965. A lei do Banco Central é de 31 de dezembro de 64, e em 65 ela surgiu, trazendo gente do Banco do Brasil, trazendo gente da SUMOC, e ela está, então, se a gente pensa no marco de 65, a gente está prestes a completar 70 anos de idade, a carreira. Ela agora, em 2025, ela completa 70 anos. E é uma história, tem um caso até curioso aqui de como é que se manteve a carreira de advogado e por que hoje a gente tem essa estrutura tão curiosa no Banco Central, que a gente tem uma carreira de nível superior, que é a carreira de analista, e tem uma carreira de procurador. Uma carreira pequena, inclusive, E como é que ela se preservou no Banco Central. Isso foi uma história que eu ouvi de um colega das antigas, eu não tenho como atestar que seja verdade, mas vale a pena contar. Até a ADI, que transformou os servidores do Banco Central em estatutários, nós éramos CLT, O jurídico do Banco Central era CLT. E tinha planos de cargos e salários, tinha a estrutura das carreiras, um monte de cargos, tinha cargo de médico, tinha cargo de engenheiro, tinha cargo de economista, tinha cargo de contador, tinha cargo de advogado. Eu comecei falando do médico, que é curioso que a gente ainda tem os médicos daquela época, até hoje, que estão aí no quadro, Bem velhinhos. Chegou um momento que alguém resolveu reestruturar o plano de cargos e salários e pensou, vamos fazer uma carreira só. E os advogados disseram, a gente não topa ficar numa carreira só, de nível superior. Mas tem que ficar, senão vocês não vão ser reestruturados, vocês vão continuar ganhando a mesma coisa. E os advogados responderam, nós queremos continuar ganhando a mesma coisa, menos que todo mundo, mas queremos que a nossa carreira continue apartada, continue sendo uma carreira exclusiva. E foi esse pessoal que assegurou depois, veio a ADI, veio a lei, a medida provisória que se converteu na lei 9.650, e hoje nós temos a carreira de procurador. Veio a medida provisória que constituiu a PGF e excluiu os procuradores do Banco Central, e a gente conseguiu estar hoje aqui com essa carreira
apartada dentro do governo, nessa estrutura muito curiosa que ficou a AGU, que eu enxergo assim: nós temos a carreira de advogado da União e a carreira de procurador federal. A gente tem alguém que representa a administração direta e alguém que representa a administração indireta. E na área econômica do governo, a gente tem um retrato disso. Tem a PGFN, que representa o fisco, a área fiscal, e tem a PGBC, que representa a área monetária. Então, a área econômica do governo tem jurídicos próprios nessa estrutura que a gente tem hoje aqui. Mas tem um bocado de história, né? E eu queria, então, passar a palavra para os colegas aqui para nos brindarem com um pouquinho dessas histórias. Muito obrigado. Boa noite aos colegas, aos presentes. Essa é uma carreira que eu estou nessa carreira desde o dia 15 de abril de 2004, com muito orgulho, com muito amor. Colegas que eu vejo aqui, eu até brinco que nós somos quase uma família, com todas as dores e amores. Então, esse evento foi pensado com muito carinho para comemorar o nosso aniversário, a nossa carreira. Então, quando a gente pensou na estruturação, a gente pensou em 2 colegas que trariam histórias, trariam momentos importantes, histórias, causos interessantes. E a gente entendeu que nada melhor do que Tânia e Erasto, colegas tão queridos por todos nós e que representam muito do que nós somos. Então, assim, com muito prazer, eu passo a palavra para a Tânia, para que ela possa nos brindar com suas palavras sempre brilhantes e muito carinhosas. Alô, alô. Bom, quando eu recebi o convite da Conca, eu fiquei super feliz. Conversei com o Erasto e a gente falou: a Conca é louca de chamar a gente, né? Porque a gente tem muitos causos, alguns muito divertidos. Eu, especificamente, a gente estava agora no Uber vindo e no meu período do Rio de Janeiro, em que eu morei 10 anos no Rio, trabalhei 10 anos no Rio, na verdade, morei muito mais que 10. São histórias, assim, quase impublicáveis, muito divertidas. Porque, assim, o período do Rio, no meu concurso, eu sou do mesmo concurso que Erasto, só que no meu concurso, ele aconteceu depois de, acho que 15 anos sem concurso no banco, então eram uns 5 pessoas, eram 5 vagas. No dia em que eu fui fazer o meu concurso, eu queria ser procuradora da Fazenda Nacional, na verdade, eu me inscrevi no concurso. Eu estudei muito, eu estudava 18 horas por dia, porque eu queria ser procuradora da Fazenda Nacional. Então, eu estudava tanto que eu parava, na época, assim, na hora do almoço, para ver aquele Vale a Pena Ver de Novo, e era aquela Odete Reutemann. E eu ficava anotando as palavras que a Odete Reutemann falava, que eram palavras muito rebuscadas, para eu usar nas minhas petições na Fazenda Nacional. E no final, no meio do caminho, eu estava assim, andando na banca no centro do Rio e vi assim, Banco Central, na folha dirigida, procurador. Eu falei, eu nem sei o que é isso, não entendi direito qual era o cargo exatamente, mas eu estava assim, pegando papel na ventania, eu falei, eu vou fazer esse concurso. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei, vou fazer a inscrição. Fui lá, fiz a inscrição, mas eu queria ser procuradora da Fazenda Nacional. Bom, enfim, no final, fiz a prova, usei lá as palavras da Odete Reutemann, mas não deu muito certo. Eu fui reprovada na última prova. Eu chorei, assim, quando saiu o resultado, eu chorei, assim, de achar assim, que minha vida tinha acabado, porque eu queria cobrar os tributos do povo, né? Eu gostava disso, assim. E, no final, acabei passando para o Banco Central, e o mais interessante é que, quando eu fui fazer a prova, não existia essa transparência que existe hoje, e eu fui lá, cheguei numa sala na Estácio de Sá, no Rio, e tinha umas pessoas que eu achei muito estranhas, que cuidavam da prova, que tinham um crachá com aquele fundo verde, parecia que as pessoas estavam voando. Lembra que o nosso crachá era assim, um fundo verde, só com o rosto assim, da pessoa? E eu perguntei, quando é que vai sair o gabarito? Não, nós não divulgamos gabarito.
E aí eu, sempre muito rebelde, né? Eu falei, esse concurso aí já deve estar tudo roubado, porque são 5 vagas, não tem gabarito, já deve entrar uns 5 aí pela janela. Aí o homem olhou para mim e falou, minha filha, a senhora tenha respeito pelo concurso que a senhora está fazendo. Mas eu estava tão revoltada, porque eu não tinha passado no da Fazenda, que eu já não tinha muito a perder. E no final, uma dessas 5 pessoas fui eu, né? Então, ou eles ficaram com medo de mim, ou eu realmente passei no concurso. E como a Conca falou, o concurso, de fato, é uma família. A gente entrou, nós 5, muito crianças, entramos com 25 anos, né? Alguns mais jovens. E eu me lembro, a gente tinha um chefe muito chique, né? O Flávio Maia, que ia para a Alba para colher trufas brancas e trufas negras. E aí a gente falou assim, gente, mas para que ele precisa ir até lá se vende na Copenhagen, gente? Sinceramente, é só porque ele quer ser metido a chique, a rico. Aí a gente foi na Copenhagen, comprou trufas, botou assim na sala. A gente comprou um potinho de caviar e comeu no Banco Central. Sério, a gente comprou um potinho de caviar para a gente ver se aquilo era muito gostoso. Então, a gente foi aprendendo. Eu me lembro, eu tive meu primeiro filho, estava no banco, fiz meu teste de gravidez no Banco Central. É muito interessante. Aí dei a notícia para o Márcio Bruno, um colega nosso. Eu saí, vi o resultado. Antes de contar para o meu marido, eu saí e falei, Márcio, eu estou grávida. E ele falou, pelo amor de Deus, menos uma pessoa vai sair de licença maternidade. E a gente com esses planos Collor, como é que a gente vai dar conta? Eu fiquei tão magoada com ele, tão magoada. E assim, depois, assim, no dia seguinte ele veio e me trouxe uma caixinha assim, de uns chocolatinhos e me pediu perdão. E até hoje, assim, hoje é procurador do Estado, a gente se lembra disso. Eu me lembro, quando o meu filho Pedro nasceu, ele tem 26 anos, eu sou judia, eu tinha que fazer a circuncisão dele, eu não tinha dinheiro, a gente ganhava $1.000, era o nosso. Eu não tinha dinheiro para pagar, era no 8º dia, e a Márcia, do Rio, me ligou e falou, o que você quer, um cadeirão? Eu falei, eu quero dinheiro para pagar a circuncisão do meu filho, porque eu não tenho dinheiro. E ela veio com um monte de dinheiro que a gente dava, essas pessoas fizeram uma caixinha. Então, eu tenho muito amor por essas histórias, por essas lembranças. Quando eu me casei, 2 colegas nossos foram meus padrinhos de casamento. Nos momentos bons, ruins, dores, a gente teve muitos momentos. A gente teve um colega amado, Marco Túlio, que passou no meu concurso, que veio a falecer aqui em Brasília, que é uma pessoa que foi um procurador assim muito, muito emblemático, né? Todo mundo tem uma história muito engraçada e divertida do Marco Túlio. E é uma pessoa que merece ser homenageada aqui. E eu queria aproveitar também para homenagear, aproveitar esse espaço assim, que eu estou tendo, para homenagear pessoas que lutaram antes de nós. Por exemplo, esses advogados que se negaram a aceitar fazer parte desse carreirão, porque graças a eles que a gente conseguiu. Eu me lembro, quando eu entrei no Banco Central, o cargo era procurador, mas eu chegava lá e me falavam que eu era do jurídico. E eu falava, mas eu não sou procuradora? Eu falava, não, você é advogada. Eu falava, mas no negócio estava escrito procurador. Aí falaram, querida, você é advogada. E atendiam um telefone assim, jurídico. Aí eu falava, por que você não atende falando procuradoria? Aí ela falava, a Nádia, né, que era a secretária, ela falava assim, se você quer ser procuradora, faz outro concurso. Né? E assim, a gente passou dias assim, anos ganhando muito mal. Mas assim, eu vinha de uma vida tão dura que eu me lembro que quando eu cheguei no DEPES, que era REPES, e o Humberto Orofino, que foi a pessoa que me deu posse, falou o meu salário, que era assim muito pouco. O Márcio Bruno ficou arrasado, eu comecei a beijar as paredes do banco, a beijar literalmente, assim. E eu estava até contando ontem para o Cristiano e para a Lica, que assim, a primeira coisa que eu falei, agora eu vou poder fazer uma viagem. A primeira vez que eu andei de avião foi para fazer uma audiência do banco, que foi uma audiência emblemática também, porque eu queria muito andar de avião. Só que era uma audiência que não era minha, era da Márcia, do Rio. O processo era trabalhista, era dela. E eu queria muito fazer a audiência, era no Espírito Santo, porque eu trabalhava no Rio, mas o processo não era meu. E aí eu fui lá para o meu chefe e falei, eu não poderia ir como preposta do Banco Central? Não precisa chamar alguém do DEPES, eu vou. Aí ele falou, acho que não tem problema, pode ir.
Só que assim, eu estava achando ótimo, porque eu não ia nem precisar fazer audiência. Eu ia chegar lá, ficar mudo e sair calada, entrar mudo e sair calada, e ela ia fazer audiência. Então eu falei, Márcia, então a gente se encontra amanhã no aeroporto, às 8 horas. Eu nunca tinha andado de avião. E eu não sabia nem o que era negócio de check-in, nada. Cheguei lá, eu estou vendo que o voo era 8h40, já era 8h10 e ela não chegava. E aí falam, favor, embarque imediato. Só que eu achei que o embarque imediato era embarcar lá tipo, fazer o check-in. Aí eu falei, moço, eu quero fazer o check-in. Ele falou, olha, o voo já está fechando, eu correndo. E eu falei, a Márcia deve estar dentro do avião. Quando eu cheguei lá, a Márcia perdeu o voo, porque ela tinha que passar pela Avenida Brasil, caiu um caminhão, teve um acidente, ela perdeu o voo, eu dentro de um avião, eu nunca tinha andado de avião, eu morrendo de medo, eu do lado de 2 rapazes, eu tinha visto no Jornal Nacional na véspera que o Espírito Santo estava tendo muita criminalidade, eu sempre fui muito medrosa. E eu comecei a conversar com um estranho, e eu falei, você sabe se é perigoso lá em Vitória? Ele dizia, é bem perigoso. Eu falava, mas assim, lá eu vou ficar eu não sabia nem onde eu ia ficar. Eu não tinha nem dinheiro, não tinha nem sacado dinheiro, porque eu ia chegar lá com a Márcia e tal. Enfim, cheguei no aeroporto, liguei para minha mãe, comecei a falar, mãe, eu estou desesperada, eu não sei o que eu faço. Ela falou, minha filha, saca um dinheiro aí e sei lá, vai para um hotel qualquer. E aí eu peguei um táxi, fui para um hotel, e aí comecei a ligar para o Banco Central, porque a audiência era 2 horas da tarde. E eu ligava e atendia um cara chamado Mário, ligava a cobrar, porque eu não tinha celular, e aí quando eu falava, ligação, eu falava, Tânia, Espírito Santo, ele batia o telefone. Aí eu ligava de novo, Tânia, Espírito Santo, ele desligava de novo. Aí eu comecei a entrar em pânico, consegui falar com não sei quem, e eu falei, me manda para o hotel o fax da contestação, porque eu falei, vou ter que fazer a contestação, vou ter que ir lá na audiência. E a Márcia, incomunicável, ninguém tinha notícia da Márcia, acharam que a Márcia tinha morrido, sei lá, ela sumiu. Aí eu peguei o fax, num papel de fax, num papel, eu assinei a petição, fui para a audiência, cheguei lá, só que eu não tinha preposto, porque eu era... E aí era assim, Banco Central, era uma ação trabalhista contra Banco Central, Caixa, um monte de coisa. Aí era assim, Banco Central, advogado, tô aqui. Cadê o preposto? Só que era uma sala muito cheia, aí eu apontei para o nada, assim. Eu falei, ali. E aí, ok. Aí aconteceu a audiência, beleza, fomos excluídos da lide, e eu falei, ufa, acabou. Quando eu estou saindo da audiência, agora vou curtir, né, Vitória, eu vejo um táxi amarelo chegando, assim, um táxi do Rio chegando, assim. Aí me lembrei daquela música, Voo de Táxi, que estava na moda, inclusive, sai a Márcia, assim, do táxi, com uma mala, assim, ela fala, onde é a audiência? Onde é a audiência? Eu falei, Márcia, ela pegou um táxi do aeroporto até Vitória. Ela foi, juro, ela pagou o equivalente a 4 passagens aéreas, coitada. E assim, só que na hora que eu falei, eu acabei de fazer a audiência. Aí ela começou a chorar, ficou muito arrasada. Eu falei, pô, você está chorando? Eu estou aqui, eu fiz a audiência, está tudo certo. E ela ficou, eu falei, vamos agora curtir, vamos no shopping. Nem tinha shopping em Vitória. Me falaram, vai num shopping, era uma galeria de lojas, assim. E ela passou, assim, os 2 dias que a gente ficou lá, super chateada. Ela queria indenizar o banco. E a Márcia é uma procuradora, assim, exemplar. Foi realmente um... Então, assim, a minha tentativa a minha primeira vez que eu andei de avião realmente ficou marcada em função disso. Mas deu tudo certo, a gente fez a audiência. E assim, então, todas as grandes recordações... Eu sempre dizia que no dia que eu passasse num concurso público, meu primeiro salário eu iria no Shopping Rio Sul, eu ia gastar o dinheiro inteiro, eu só ia embora no dia que eu gastasse o último tostão. Fui eu e Marco Túlio, e para o Marco Túlio faltavam R$60 para o shopping fechar, e eu me lembro que ele entrou numa loja, ele pegou uns negócios assim e falou, não, mas você nem abriu, não, eu vou comprar. Então, assim... E a Fátima, assim, horrorizada, assim, gente, vocês são malucos. Eu falei, não, a gente é pobre mesmo, né? A gente quer experienciar a vida de ter, né, o respeito de ser procurador. Então, assim, tudo o que eu costumo dizer assim, eu tenho muitos papéis, eu sou mãe, eu sou advogada, eu escrevo livros, Mas, assim, esse papel de procuradora do banco é um papel muito relevante na minha vida. Essas pessoas que estão aqui, muitas são como familiares, a gente vai em batizado de filho, em casamento de filha, em aniversário, a gente compartilha tristezas, momentos de dor, que todos nós já tivemos. Então, assim,
Genuinamente, é uma honra ser procuradora do Banco Central. Eu estou no Banco Central há 30 anos. Eu vi o Banco Central se modificar, ser respeitado. No início, a gente sempre era comparado, no início, com procuradora do Banco da Central do Brasil, né? No Rio, a gente falava, eu sou procuradora do Banco Central. É a lenda central do Brasil, né? Falou, putz grila, eu estudei 16 horas para isso. Depois, procuradora do Banco do Brasil, né? Que todo mundo acha que eu trabalho no Banco do Brasil. E hoje o Banco Central, não sei se isso é bom ou ruim, mas ele é bastante conhecido. Então, assim, hoje eu sinto que, de fato, o banco tem o reconhecimento que merece. Então, é isso, e eu passo a palavra para o meu amigo Erasto. São muitas histórias para contar, né? Quando a Conca me convidou para palestrar sobre a história do Banco Central, eu falei, não, história do Banco Central, da Procuradoria do Banco Central, eu não topo, não, mas histórias da Procuradoria, né, causos, a gente pode contar. A Tânia deve ter dito para a mãe dela, quando a mãe falou, saca um dinheiro aí, ela falou, mas mãe, ainda não inventaram o caixa eletrônico, né? Tânia, infelizmente, sinto muito te informar, nós estamos aqui em razão da nossa idade para contar essa história. Não é... Você é precoce, né? Você é precoce, começou muito cedo no Banco Central, mas são 30 anos. O último concurso, quando a gente tomou posse, eu, em 15 de fevereiro de 93, foi de 1976. Era o concurso. Então, existia um conflito de gerações muito grande entre a turma que entrou, Tânia com 25, eu com 30, o Ribeiro um pouco mais antigo, e a turma anterior, né, do Banco Central. O Cristiano começou muito bem sobre a origem da Procuradoria do Banco Central e da manutenção dessa carreira de procuradores, né? Foi aí que foi criada a PBC, Associação dos Procuradores do Banco Central, naquele episódio em que eles se recusaram a integrar o carreirão e continuaram como advogados, criaram, então, uma associação que é uma ancestral, né, da ANAF. A PBC existiu até quando foi criada a ANAF e foi absorvida pela ANAF. Aqui, a Tânia foi da PBC, o Cristiano foi dirigente também, eu também. Então, é uma alegria muito grande estar aqui na sede da ANAF, a herdeira, né, sucessora da Associação dos Procuradores do Banco Central, com pessoas tão queridas. Finalmente, né, depois de alguns anos aí difíceis, a gente pode se encontrar em carne e osso e para poder confraternizar e contar esses causos. A Tânia contou alguns interessantes e ela falou mesmo sobre a falta de publicidade do concurso, que tem a ver com essa crise de gerações, com esse conflito de gerações. O pessoal que estava no Banco Central antes, com todo respeito, excelentes juristas, mas a formação, a cultura é anterior à Constituição de 88, né? Nós tomamos posse em plena crise de constitucionalidade, né? Como se diz na expressão do Marco Aurélio, né? Quando já estava em vigor o Estatuto dos Servidores Públicos, o RJU, né? Que no artigo 251 excluía o Banco Central da incidência do RJU, mas que viria a ser declarado inconstitucional esse dispositivo 251 em 96. Então, quando a gente tomou posse, sob o regime selitista, já era inconstitucional, né? Porque o efeito foi ex-tunc, retroativo. Então, nós tomamos posse nessa situação de inconstitucionalidade.
E aí havia uma discussão, mas vocês estão querendo, são favoráveis a essa DI 449, nós vamos ganhar menos, nós vamos... Por quê? Eu falei, não, por uma razão muito simples, porque é inconstitucional, né? Então, assim, era uma cultura diferente. E isso acarretou muitos problemas, como numa família, como bem comparou a Tânia, ocorre entre pais e filhos e avós, né? Então, a gente é da geração baby boomer, né? Eu, a Tânia aí da geração X, aí depois vem a Y, a Z. Mas a gente acompanhou todas essas mudanças. Quando entramos no Banco Central, era a máquina de datilografia, já era a máquina elétrica com corretor ortográfico. Já era um grande avanço. Mas tinha o Sisbacen. Mas as petições eram feitas... dava para imprimir também. Tinha uns que trabalhavam na máquina datilográfica, mas tinha uns que já mais avançados, com aquele papel, né? Aquela impressora matricial. Estou entregando a idade das colegas. Isso é maldade. 30 anos de Banco Central não é fácil. Melhor não responder. Mas, para ilustrar essa falta de transparência, também tem o caso do Ribeiro, né? Eu sou... Uma pena o Ribeiro não está aqui, o Luiz Ribeiro de Andrade era um colega nosso, do nosso concurso também. A gente estudou juntos, a gente era sócio do escritório de advocacia junto com meu pai, a Advocacia Vila Verde. Era meu pai e eu, Ribeiro, sócios desse escritório. Tinha 3 anos no exercício da advocacia. E a gente estudou juntos para o concurso. Aí eu passei e ele não passou. Tive aquela situação constrangedora, né? Tal. Aí, uma semana depois, o Ribeiro me liga e me diz, Erasto, eu passei também no concurso. Mas como é que foi isso? O Ministério Público, fiscalizando o concurso do Banco Central, verificou que no Diário Oficial não tinha os nomes dos procuradores aprovados, mas apenas o número de inscrição. Não sei se você lembra disso. Aí o Ministério Público, olha, isso não pode... A questão do conflito de gerações, né? Nomeação significa ter o nome da pessoa. Ah, não, mas é o sigilo bancário, alguma coisa assim. Não, você tem que publicar no Diário Oficial. Aí publicaram a relação dos nomes. E aí, por causa disso, tinham errado o número de inscrição do Ribeiro. E aí, ao fazer isso, republicaram com o nome, apareceu o Ribeiro, então aprovado também. E ele entrou no Banco Central. Você vê, o Ribeiro tem que agradecer o Ministério Público. Teve casos também, o Cristiano também falou, sobre a curva salarial do banco, né? A gente tinha 5 e 15 letras, né? E 5 níveis. Então, assim, acho que era espelhado no Banco do Brasil, a carreira de bancário. Só que não tinha ninguém no início da carreira. O último concurso tinha sido em 76. Então, todos os empregados do Banco Central, principalmente os advogados, acho que para outros cargos houve outros concursos, mas todos os advogados do Banco Central já estavam no meio da carreira para frente, né, para o fim. E não tinha ninguém até então no início da carreira. Então, era um salário só hipotético, ninguém ganhava aquilo. Chegamos nós para ganhar, como a Tânia falou, uma instituição já era respeitada, né? A gente já imaginava assim, o Banco Central, tal. Não é possível, né? O pessoal falava, não, deve ter alguma coisa aí, não é só isso que vocês vão ganhar, deve ter alguma coisa. E era só aquilo mesmo. E a gente passou muito tempo nesse início de carreira sendo chamado de fraldinhas. Eu achava péssimo, mal sabia que é pior ser chamado de fraldão, né?
Aí nós, fraldinhas, participamos, né, de movimentos para tentar melhorar a nossa situação, né? Movimentos legítimos. Um deles foi essa questão da curva salarial, que depois ficou conhecida como a curva de Tambolero, né? Porque, numa sexta-feira, a diretoria e o Conselho Monetário Nacional aprovaram essa alteração na curva para, sem ter aumento nenhum no final da carreira, melhorar o salário de ingresso, né? E isso ia favorecer principalmente quem estava ali no início da carreira. Tinha sido aprovado numa sexta-feira, fomos comemorar, eu, Ribeiro, a turma toda ali, acho que todo mundo comemorou na sexta. No sábado, no domingo, saiu no jornal, o Itamar Franco ficou sabendo daquilo, não gostou do que aconteceu na Caixa Preta, que era como era conhecido o Banco Central à época, e mandou revogar. Na segunda-feira já não tinha mais aquela curva. E ficamos mais anos assim, sem um aumento, sem... Então, assim, tem um monte de história, né? Uma interessante, muito boa, uma história que eu aprendi muito, foi com Pedro Malan, né? Temos que agradecer, falando em planos econômicos, né? Temos que agradecer o plano Collor, o confisco da poupança. Por quê? Porque senão a gente não tinha esse emprego, né, Tânia? Foi exatamente por isso. Estava 76 anos, quer dizer, o último concurso tinha sido em 76, né? E não estava fazendo falta nenhuma advogado do Banco Central. Aí veio o confisco da poupança, uma enxurrada de ações, aí tiveram que fazer o concurso de 92. Por isso a gente tomou posse. Nossa, então, além de ganhar mal, tem esse aspecto também, viu? Era muito processo que a gente pegou. Aí vieram os planos econômicos, né? E a Procuradoria do Banco Central sempre ali defendendo, né? E construindo junto com os economistas, né? Essas soluções para esse problema sério que era problema cultural e problema assim crônico, né? Da inflação na economia brasileira, até que veio o Plano Real. E o Pedro Malan foi lá no Banco Central, tinha sido presidente do Banco Central, mas já era ministro da Fazenda à época, voltou lá para proferir uma palestra para a gente. Não sei quem se lembra aqui, se a Tânia chegou a assistir por videoconferência, alguma coisa, mas foi lá no Dênio Nogueira, e o Pedro Malan falou uma coisa interessante, que depois das experiências, né, de acabar com a inflação com um tiro só, como foi o Plano Collor, ou o Plano Cruzado, congelamento de preços, o Pedro Malan deu uma aula que a inflação não se acaba com um decreto, com uma medida, com um pacote econômico, que é um processo que exige vigilância constante, né? E aí aquilo realmente foi um insight muito grande, né? E eu acho que isso é uma sabedoria. Eu acho que vale para a vida, vale para os problemas culturais, para o combate à corrupção também, né? Não existe solução imediatista para problemas culturais, para problemas estruturais numa sociedade, né? Então, veio o Plano Real, muito bem sucedido, muito graças, eu acho que nós vamos ouvir, eu acho que todo mundo está ansioso para ouvir o professor André Lara Rezende, o Rafael Ximenes, que vai poder expor também, nosso colega e do próximo painel, mas acho que o Plano Real deve também aos erros do passado o seu aprendizado, né?
Acho que depois de confisco, depois de congelamento, não tinha mais como errar. Já erraram de todas as formas possíveis e imagináveis. E aí veio o Plano Real e, através desse processo constante de vigilância, né, de marcos, a economia brasileira se estabilizou. Até hoje nós temos uma economia com problemas, mas estável do ponto de vista da política monetária. E o próprio Gustavo Franco, eu queria fazer essa homenagem também, no seu livro sobre a moeda, né, no Brasil, ele presta uma homenagem na abertura, especificamente, a um procurador do Banco Central, o saudoso doutor José Maria dos Anjos, né, na pessoa de quem ele homenageou todo o corpo jurídico, né, todos os procuradores do Banco Central que contribuíram para o sucesso do Plano Real. Então, assim, eu queria dizer que é uma honra muito grande para mim, finalizando já, acho que estamos ansiosos para ouvir o professor André Lara Rezende e o Ximenes, espero que faça os questionamentos que a gente quer, né? É uma honra estar aqui, foi uma felicidade muito grande para mim poder compartilhar dessas histórias. Tem outras que a gente só pode contar depois que não estiver sendo gravado, né? Mas eu queria, mais uma vez, agradecer a ANAF, o presidente Sérgio, e a Conceição, e o Cristiano, a Tânia, pelo convite, pela participação, e a todos os presentes aqui, amigos e amigas. Uma felicidade muito grande estar aqui esta noite com vocês. Muito obrigado. Por favor, Tânia. Eu só queria aproveitar, porque algumas pessoas vieram conversar comigo sobre, né, pessoas que não puderam estar aqui, e que a gente gostaria, né, e eu vou fazer alguns agradecimentos assim pela trajetória que a gente teve ao longo desses anos. Pessoas, são muitas, né, mas assim, lembrar alguns nomes de pessoas que ajudaram muito a gente a estar aqui. Queria agradecer muito a Conca e o Lademir, que participaram do Sechá ali quando era tudo mato, né, quando estava começando. A Júlia Rocha também, que foi muito atuante em todos os movimentos que a gente teve, então ela precisa ser lembrada. O Erasto, que estava nos primórdios da PBC, o César Cardoso também, e a Alessandra Barros, que também é uma mulher que faz um belo trabalho dentro do banco e também pela nossa carreira. Então, assim, eu só queria deixar esses nomes aqui para a gente agradecer aos que vieram antes da gente, aos que estão com a gente, e também lembrar do Pablo, que é um procurador novo na carreira, mas que também é uma pessoa indispensável nessas lutas que a gente tem tido. Só isso. Agradecendo a presença de vocês. Acho que o evento do ano que vem, o sucesso já está garantido. Eu quero vender como manchete que Tânia e Erasto irão contar as histórias não publicáveis. Venderemos ingresso, provavelmente o auditório ficará pequeno. Então, gente, nós temos agora um intervalo, né, e passaremos depois para o segundo painel. Obrigado, gente. Até mais.